Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um Bibliando, mais um episódio, mais um programa, mais uma edição, acho que essa é a trigésima primeira semana, né, do ano e também a próxima 31ª edição do Bibliando. Esse é o 31º programa ao vivo aqui direto do nosso canal Bibliando com o Emilton Neves. Aproveitando para convidar você que curta a nossa página, compartilhe os vídeos, compartilhe as postagens do cronograma de leitura semanal. E vamos iniciar rapidinho aqui. Hoje o programa começou um pouco atrasado, mas seremos muito breve. Hoje não teremos o quadro Pregador da Semana, hoje também não teremos o quadro Cantor da Semana. Vamos fazer um bibliando bem rápido hoje. E na semana que vem voltaremos com o nosso quadro completo, né? Hoje foi um pouquinho atrasado, estava previsto às 14 horas, mas estamos aqui com meia hora de atraso. Mas o programa não pode falhar, pode até atrasar, como já houve de estar fazendo, houve domingos em que tive que fazer a transmissão à noite, após o culto, devido à correria do dia a dia. Mas não deixamos de fazer a transmissão, né? Isso é o importante, mantermos firmes o nosso cronograma e principalmente também o nosso cronograma de leitura. Você que nos assiste, que está acompanhando, fazendo o nosso cronograma de leitura, não deixe de fazer a sua leitura, né? Então vamos ouvir aqui o nosso diácono, como é de costume, a declamação do nosso diácono, irmão Roberto. Escute. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, é a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem e o seu intento, e a glória de Deus a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia atenta e frequentemente e em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazeres. Ele é dado em vida e será aberto no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade e recompensará o mais árduo labor e condenará a todos quanto menosprezam o seu sagrado conteúdo. Amém. Isso aí você ouviu a declamação do nosso diácono irmão Roberto, que foi gravado e masterizado pelo nosso irmão cooperador, irmão Renato. Amém? Então vamos prosseguindo o nosso Bibliando de hoje, 22 de julho de 2017, quase terminando aí o mês de julho. Hoje são o nosso penúltimo Bibliando deste mês, e no próximo domingo, dia 29, será o último. Planejando aqui fazer um Bibliando um pouco diferenciado no próximo domingo. Lembrando, mais uma vez, nossos vídeos estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Você digita lá, coloquei lá em maiúsculo, você digita lá no YouTube, Bibliando em maiúsculo.
Vai aparecer lá a nossa logo, o nosso slide, Bibliando. Acredito que seja o primeiro, às vezes o segundo que aparece lá, Bibliando. Você pode clicar nele. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu joinha, e sempre que tiver novos vídeos você será notificado. E todas as semanas nós estamos lançando vídeos novos lá no YouTube, tá bem? Então vamos para o nosso programa de hoje. Vamos para a nossa curiosidade bíblica de hoje. A nossa curiosidade bíblica de hoje traz a seguinte questão: qual foi o propósito do apóstolo Paulo em escrever aos Tessalonicenses? Paulo, nós vemos na Bíblia que ele tem primeiro e segundo Tessalonicenses. Mas o primeiro livro de Tessalonicenses, a primeira carta, ou epístola, ele escreve com um propósito. E nós podemos ver esse propósito aqui na Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Você pode estar abrindo a sua Bíblia aí também, está acompanhando conosco essa leitura no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Qual o motivo de Paulo que fez ele escrever, né? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, que diz assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Aí nós vemos a preocupação de Paulo com os Tessalonicenses, por isso que ele escreve essa carta com ele, porque ele sabia das dificuldades, das perseguições que haveriam ali, e o medo de Paulo, a preocupação do apóstolo Paulo, era com que as pessoas, a igreja tessalônica, ela viesse a enfraquecer. Porém, ele escreve para saber como estava a situação dele, dos tessalonicenses naquele momento, né? Como estava a fé, como estava, digamos assim, o grau de fé dos tessalonicenses. E por isso que ele acaba escrevendo para os tessalonicenses para saber. E no versículo 6 nós vemos ele continuando assim, ó: vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. O apóstolo Paulo ele tinha essa preocupação, e quando Timóteo volta e traz boas notícias, olha Paulo, lá o pessoal tá firme, estão perseverando, estão batalhando, mas eles não estão desanimando, apesar da distância que estavam eles de Paulo, porque Paulo foi lá e instruiu eles sobre Cristo, né, sobre a volta de Cristo. E infelizmente Paulo não pôde continuar muito tempo lá. Se você for analisar 1 Tessalonicenses, fala que Paulo teve muito pouco tempo de convívio com os Tessalonicenses, porém nesse pouco tempo gerou-se uma amizade, um carinho, um afeto, um amor muito grande entre o apóstolo Paulo e os Tessalonicenses, porque eram pessoas que, digamos assim, começaram a ter um conhecimento melhor de Cristo através do apóstolo Paulo. E Paulo tinha os Tessalonicenses como filhos mesmo, filhos amados. E criou e gerou esse laço, esse elo de amor entre Paulo e os Tessalonicenses. E quando ele escreve esse primeiro livro de Tessalonicenses, ele escreve, mas nessa preocupação de que os Tessalonicenses eles não enfraquecessem,
Não, porque o que acontece com muitos convertidos, né? As pessoas visitam a igreja, levantam a mão, aceitam a Cristo naquele momento, e com o passar do dia ele acaba se deparando com coisas que desagradam e que decepcionam aquelas pessoas, e ele acaba enfraquecendo, acaba vendo na igreja um paralelo do mundo, porque ele acaba saindo do mundo porque não tem aquele amparo. Está num momento de dificuldade e não tem um amparo do pessoal no mundo. Aí ele vai e procura a igreja. E chegando na igreja, ele se converte, cria toda aquela expectativa, e com o passar do tempo, ninguém, digamos assim, no linguajar aqui, né, dá moral para ele, e aquele irmão novo convertido ele acaba enfraquecendo. Então, preocupado com essa situação, o apóstolo Paulo escreve para saber como que estão os Tessalonicenses. E aí Timóteo traz a notícia, uma notícia que agrada a ele, né? Que os Tessalonicenses estavam bem. Aí é onde Paulo afirma aqui no versículo 8, porque agora vivemos se estáis firme no Senhor. Amém? Então essa foi a curiosidade bíblica de hoje, né? Foi quase um momento de reflexão. Então agora vamos para o nosso momento de reflexão, né? Um momento muito bom também. Já estamos terminando o nosso momento de reflexão. Hoje está no livro de Jó, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Você pode abrir a sua Bíblia aí e nos acompanhar também. Jó, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Jó, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Jó é um livro bem extenso, né? Tem 42 capítulos, mas vamos lá para o início. Jó capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. É uma passagem bem conhecida também, né? O livro de Jó, todos conhecem, a prova que passou Jó. Né? E vamos lá, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, tem por título Jó, amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Versículo 2. E Jó falando disse, versículo 3. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Nosso momento de reflexão, Jó capítulo 3, versículo do 1 ao versículo 3. Mas antes de entrarmos na introdução, no desenvolvimento desse momento de reflexão, eu gostaria de estar lendo um pouquinho do início do livro de Jó, no capítulo 1, que diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os outros homens do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Eu quis ler esse início aqui só para termos uma noção, para você que nos ouve, para termos uma noção de que quão destacado era Jó. A Bíblia, ela dá esse destaque para Jó. E no desenvolver aqui da história de Jó, se você for ler se aprofundar no livro de Jó, você vai ver que Jó, em momento algum, Jó foi merecedor do sofrimento que passou. Jó, ele passou por essa dificuldade toda,
E nós vamos ver aqui um momento em que começa, né? Capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha só. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Aí Deus começa a dar características, adjetivos a Jó. Olha só. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Olha só. O próprio Deus exaltando a Jó. E nós sabemos que Jó perdeu tudo. Perdeu tudo. O capítulo 1 aqui é uma sequência de perdas, vem uma sequência de cai fogo e fica só uma pessoa e vai levar a notícia para ele. Enquanto esse está conversando, aí chega um outro e diz que os caldeus, ordenando os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram e aos moços feriram ao fio da espada, e só escapou um para trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia. Então, assim, é um momento em que, muito repentino, começa uma tragédia atrás da outra na vida de Jó. Uma notícia ruim atrás da outra chegando. A Jó, uma pessoa que era sincero, reto, temente a Deus, mas que passava por essas dificuldades. E o nosso momento de reflexão hoje é sobre o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Esse aqui foi só para termos uma ideia, para termos uma noção do que Jó não era merecedor do que passou. Mas Deus permitiu. E o que eu quero alertar os irmãos com isso é que nem sempre a história de Jó nos deixa essa lição, que nem sempre os problemas que estamos passando é porque cometemos algo de errado. Nem sempre aquelas lutas que estamos atravessando é porque fizemos algo que estamos merecendo. Apesar de nós sermos pecadores, não merecemos a graça de Deus, mas nem sempre os momentos difíceis que atravessamos são momentos em que estamos pagando por algo que fizemos. E o livro de Jó nos deixa essa lição. Mas Deus às vezes permite que nós passamos por esses problemas, por essas dificuldades, para poder, digamos assim, nos exaltar, sabe? Para esperar qual será a nossa atitude em um momento como esse, em um momento de dificuldade. Será que nós iremos reclamar com Deus? Ou será que nós iremos fazer como Jó fez? E no capítulo 3, se não atentarmos bem, podemos confundir. Porque no momento aqui Jó, ele começa a levar para Deus os seus problemas, as suas dificuldades. Quando a Bíblia diz que ele começou a amaldiçoou o dia que nasceu, Jó não estava blasfemando contra Deus. Ele estava levando os seus problemas a Deus. E é natural do ser humano. E nós temos essa saída. E quando estamos com problema, quando estamos em dificuldade, o verdadeiro cristão, ele reconhece
que ele precisa de Deus. E Jó, com essas atitudes aqui, ele faz esse reconhecimento da necessidade de Deus, assim como Cristo também fez quando Cristo estava sendo crucificado. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava se sentindo só. E ele levou para Deus a sua agonia. E é um exemplo aqui que Jó também ele acaba nos deixando. Então, passou por dificuldade, menino? Não reclama com Deus, não. Ao contrário, qual que é a sua dificuldade? Você vem trazer a sua dificuldade para mim? Você vai levar a sua dificuldade para um vizinho, para um colega de serviço? Você tem que levar os seus problemas, você tem que levar a sua dificuldade para Deus. Ele é a solução em todos os quesitos da nossa vida. Só Ele tem resposta que pode confortar o meu e o seu coração. Então, no momento da agonia, no momento da dificuldade, não reclama com Deus, não. Leva qual é a sua necessidade para Deus. Leva o seu problema para Deus. Vai orar, vai jejuar. Procura conversar com Deus no íntimo, no particular, você e Deus. Não aquela oração que todo mundo vê, mas no seu particular, você e Deus. Só você e Deus. Então leva as suas dificuldades para Deus. Foi o que Jó fez. Jó não era merecedor de tudo que ele passou, mas Deus permitiu. Assim como Ele também permite na minha vida, e Ele pode permitir na sua vida. E qual será a minha e a sua atitude em um momento em que Deus permitiu uma dificuldade que sobrevém em nossas vidas? Vamos reclamar? Vamos murmurar? Ou vamos levantar a cabeça e adorar ao Deus do céu? Medite nessa palavra. Jó, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Amém? Então, esse foi o nosso momento de reflexão. Vamos continuar agora o nosso cronograma de leitura desta semana. Amanhã, segunda-feira, dia 23 de julho. Salmos, capítulo 26 ao capítulo... capítulo não, irmão. Você costuma com os outros livros. Salmos não é capítulo. Salmos é livro, tá? Você vê alguém dizendo, capítulo 1, capítulo 2, Salmo, capítulo... Não, Salmo não é capítulo. Salmo, livro. Livro 26 ao 28 de Salmos. E 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 34. Na terça-feira, dia 24, você estará fazendo a leitura dos livros 30 e 31 de Salmos e 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 ao versículo 58. Na quarta-feira, dia 25, Salmos 32 ao 34 e 1 Coríntios, capítulo 16. Na quinta-feira, dia 26, Salmos 35, 36 e 37 e 2 Coríntios, começando 2 Coríntios na quinta-feira, com o capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 4. Você pega do capítulo 1, vai do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 2 de 2 Coríntios. Na sexta-feira, dia 27, você fará a leitura de Salmos 38, 39, 40 e 41. São salmos pequenos, dá para você ler até mais, se você quiser adiantar alguma leitura. E 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao capítulo 3, versículo 6. Já no sábado, dia 28, Salmos 42 e 43 e 44, e 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 4, versículo 18. No domingo, nosso próximo encontro, dia 29 de julho, e será o nosso último Bibliando deste mês. Você estará fazendo a leitura do Salmo 45, 46, 47 e 48 e 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 até o capítulo 6, versículo 2. Esse é o nosso cronograma desta semana.
Lembrando mais uma vez que você pode estar compartilhando nossos slides, o cronograma de leitura semanal, que estaremos disponibilizando já a partir de hoje na nossa fanpage, com todo o cronograma dessa semana, e durante a semana também estarei compartilhando o cronograma diário. Você pode estar curtindo, nos ajudando a nossa página, compartilhando também os slides com seus amigos, incentivando eles também, seus familiares, a estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Porque, como diz Oséias 4:6, o povo perece por falta de conhecimento. Amém? Então, esse foi o nosso cronograma desta semana, foi o nosso Bibliando de hoje, e até o próximo domingo, dia 22. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, e até o próximo domingo. Então vamos prosseguindo o nosso Bibliando de hoje, 22 de julho de 2017, quase terminando aí o mês de julho. Hoje são o nosso penúltimo Bibliando deste mês, e no próximo domingo, dia 29, será o último